Mas que nessa noite nós possamos dizer: fala, Deus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Que o Senhor venha falar ao nosso coração aquilo que nós necessitamos ouvir. Eu quero desde já agradecer pastora Tamara. E sei que não é necessário dizer o quanto ela é importante para mim. Minha amiga, minha irmã, pastora Edila, minha pastora. Eu sempre digo que ela é minha pastora. Pastora Edila, minha pastora, minha amiga, minha irmã. Cada um de vocês, irmã Rosinha, Aline, família da irmã Rosinha, que eu já conheço, Natália, que intercedeu pela minha vida hoje. Num momento bem difícil. Hoje foi um dia puxado, como eu digo. E quando Deus tem grandes coisas para fazer, o inimigo, ele tenta impedir. Mas ele não pode impedir os planos de Deus. Mas ele atrapalha, né? E a Natália me mandou um áudio. E eu estou falando isso não para exaltar ela, mas para nós saber como Deus fala conosco. Num momento bem difícil. E eu agradeci a Deus. Mas aqui estamos. Porque Deus tem grandes coisas para nós. Abra sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo de número 5. Hoje foi lido Mateus 9. Mateus 9. Quando eu leio Mateus 9, eu falei: glória a Deus, hoje é Mateus. Mateus capítulo de número 5. Uma palavra bem conhecida dos leitores da palavra. Mas o Senhor quer falar conosco de uma forma muito especial, assim como o Espírito Santo falou comigo. Mateus 5, versículo 13. Vamos colocar de pé? Mateus 5, 13. Nos diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Assim vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela vem e faz o que apraz o teu coração. E tu é Deus que marca encontro. E o teu Santo Espírito trouxe nesta noite quem é para ouvir esta palavra. E eu te louvo, Senhor, porque aqui estou, porque esta palavra também é para o meu coração. Toma este ambiente porque ele é teu. Os nossos corações a ti pertencem. Leva cativo os nossos pensamentos até teu trono. Que toda preocupação, Senhor, seja lançada aos teus pés, porque só tu pode cuidar de nós. Espírito Santo, que tu me ajude nesta noite mais uma vez a transmitir tudo quanto tu já tem ministrado ao meu coração. Que eu fale somente aquilo, Senhor,
que o Senhor já tem ministrado em minha vida. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e continuará fazendo para o louvor do teu nome. Amém. Podem vos assentar, igreja. Mateus, capítulo de número 5. Uma palavra bem conhecida por pessoas que frequentam a igreja. E pessoas que não frequentam a igreja conhecem o Sermão do Monte. Jesus vendo as multidões. A Bíblia vai nos dizer que ele se assenta e os discípulos se assentam perto dele. E Jesus começa a ensinar a multidão. E quando Jesus começa a ensinar a multidão, nós vamos ver que Mateus capítulo 5, Jesus nos dá o perfil do cidadão do céu. O que eu devo fazer para ser um verdadeiro cristão? Leia o Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Jesus vai dizer qual é o perfil do cidadão do céu. E Jesus começa dizendo que o perfil do cidadão do céu é alguém que é mais do que feliz, porque bem-aventurado é mais do que feliz. E eu fiquei pensando, o que será ser mais do que feliz? Porque todo mundo diz, o que eu mais quero é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas Jesus vai dizer que o cidadão do céu, ele é mais do que feliz, porque ele é bem-aventurado. E Jesus começa a descrever as características desse cidadão. E nós vamos ver que Jesus vai dizer que um dos perfis é ser pobre de espírito. Jesus não está falando de uma pobreza financeira, não está falando de dinheiro, não está falando de uma pessoa medíocre, mas quando Jesus fala em ser pobre de espírito, é alguém que reconhece a dependência total da parte de Deus. Porque eu sei que espiritualmente não tenho nada, e se tenho algo, este algo vem da parte de Deus. Se oro, é porque o Senhor me capacita. Se louvo, é porque o Senhor me capacita. Se ministro, é porque o Senhor me capacita. E eu sei que tudo isso não é meu, é dele, porque eu nada tenho e dele eu dependo. Jesus vai dizer que são os que choram, mas não choram por qualquer coisa, não choram de raiva. São pessoas que choram de quebrantamento, choram porque têm empatia, choram porque reconhecem que não são nada sem a presença dele. Também os humildes, os que têm fome e sede de justiça, mas da justiça de Deus. Não é em fazer justiça, não é que Deus faça justiça na vida de alguém, mas que a justiça de Deus que nos justifique esteja sobre a nossa vida. O perfil do cidadão do céu também são pessoas misericordiosas, os puros de coração, que fazem sem intenção de barganhar, sem intenção de aparecer. Os puros de coração, os pacificadores, que não alimentam conversa, que não coloca lenha no fogo, mas sempre tem uma palavra de paz, sempre tem uma palavra para contornar a situação. E o perfil do cidadão do céu são os perseguidos por causa da justiça. Mais do que feliz. Dá para nós entender isso? Mais do que feliz é quem sofre perseguição por causa da justiça de Deus.
também os que são caluniados por amor a Cristo. Esse é o perfil do cidadão do céu. Aquele que é caluniado por amor a Cristo. E ele se tem por mais que feliz. Ele não quer ter razão. Ele não quer ir tirar a limpo. E quando nós chegamos no versículo de número 13, onde nós lemos, Jesus vai explicar qual é o propósito desse cidadão do céu ainda estar na terra. Nós temos que entender que quando nós aceitamos a Cristo, já não somos mais parte deste mundo. Somos peregrinos em terra estranha. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. Passamos a ser cidadãos do céu. Mas ainda estamos nessa terra. Porque há um propósito de Deus. E nós vamos entender que o propósito de Deus, do cidadão do céu, ainda está nessa terra, é ser sal da terra e luz do mundo. Há um propósito. Dá para nós entender nesta noite a dimensão de sermos cidadão do céu? Dá para nós entender nessa noite a dimensão do valor que nós temos diante de Deus? Do valor que nós temos no mundo espiritual? Somos cidadãos do céu. E o mundo espiritual olha para nós. Não olha para nós como hoje eu estou olhando para você e como você está olhando para mim. O mundo espiritual olha para nós e vê nós aqui nessa terra, alguém com uma missão, alguém com um propósito, em uma terra estranha, cumprindo uma missão. E Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Há uma afirmativa quando Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não disse: vocês serão, ou talvez vocês serão, ou quem sabe. Jesus faz uma afirmativa. Depois que ele descreve o perfil do cidadão do céu, ele faz uma afirmativa: o cidadão do céu é o sal da terra e a luz do mundo. Poderia estar escrito: vós sois o sal na terra, ou a luz no mundo. Mas não. Quando eu sou o sal na terra, eu decido de vez em quando salgar, de vez em quando temperar, de vez em quando sarar. Porque eu sou o sal na terra. Mas quando a Bíblia diz que eu sou o sal da terra, eu sou um elemento fundamental para a terra. A igreja já parou para pensar que o mundo só não está pior porque nós ainda estamos aqui? Porque nós somos o sal da terra. Já parou para pensar que o teu bairro só não é pior porque no teu bairro tem sal? Porque na tua vizinhança tem sal? A nossa família só não se perdeu porque na nossa família tem sal? Se nós entendermos nessa noite que o Senhor, Ele afirma que nós somos o sal da terra,
nós vamos perceber o valor que nós temos diante de Deus. O valor da nossa vida espiritual. Então a palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E eu passei a semana questionando o Espírito Santo. Por que sal da terra e luz do mundo? Por que, Senhor, que não é sal da terra e luz da terra? Não é verdade? E eu passei a semana questionando o Espírito Santo sobre isso, e me perguntando, e pesquisando, e não achei resposta. Mas hoje à tarde, a hora que eu me encostei um pouquinho para descansar, porque eu estava com muita dor de cabeça, e eu me deitei um pouquinho, e o Espírito Santo falou: agora eu vou te dar a resposta. Eu acho lindo isso, porque não é no meu tempo, é no tempo dele. Não é do meu jeito, é do jeito dele. E eu recém tinha me deitado e tive que me levantar para anotar. E o Espírito Santo me explicou o seguinte: sabe por quê? É sal da terra e luz do mundo. Porque o sal é usado perto. Como assim, irmã Luciana? Nós só vamos conseguir decifrar o sal se ele estiver perto. Não é verdade? Você só vai saber se eu sou sal se você andar comigo. No momento que você começar a andar comigo, você vai ver se eu sou sal ou se eu não sou sal. Porque você está perto. Agora, a luz do mundo é algo que todos conseguem ver à distância. Se nós colocarmos um pacote de sal a 2 quadras daqui, alguém consegue decifrar que é um pacote de sal? Não. Mas se a 2 quadras daqui estiver uma luz acesa, nós conseguimos distinguir que lá há uma luz acesa. O que nós aprendemos com isso? Sal da terra. A minha família tem que saber que eu sou sal da terra. Os meus vizinhos conseguem perceber que eu sou sal da terra. As pessoas que estão mais próximas de mim conseguem perceber que eu sou sal da terra. Agora todos têm que perceber que eu sou luz. Até aqueles que não me conhecem. Eu creio que todos aqui já passaram por uma situação que alguém disse: tu tem algo diferente. Tu tem um brilho. O teu jeito de falar, o teu jeito de rir, o teu jeito de andar, quando tu entrou na sala, eu vi que tu era uma pessoa diferente. O que é isso? É luz do mundo. Quem nunca te viu consegue enxergar que há algo diferente na tua vida. Mas só vai saber se tu é sal se andar contigo. E o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. Eu falei: Senhor, muito obrigado. Porque eu fiquei martelando: por que sal da terra e luz do mundo são diferentes? Quando eu estou num lugar, quando eu estou no meu trabalho, as pessoas do meu trabalho vão saber que eu sou luz e que eu sou sal, porque estão perto de mim. Mas luz do mundo, todos vão perceber que eu sou luz do mundo. Então, quando nós somos sal da terra, nós temos uma identidade.
E Jesus, entre todas as qualidades do sal, Jesus ressalta uma que eu acho que para ele é a mais importante: o sabor. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. E nós já escutamos essa mensagem, quem sabe umas centenas de vezes na igreja. Mas nós precisamos ter sabor. E quando o sal não era bem manejado, não era bem guardado e se misturava com terra ou com areia, ele não prestava para mais nada. Mas era guardado, porque no tempo da nevasca se jogava no mármore do templo para que não escorregasse, para que no pátio a neve derretesse. Nós temos que ser sal, trazer sabor, saber que temos propósitos para ser usados por Deus. E nós não sabemos aonde o Senhor irá nos usar. Deus pode nos usar somente para a nossa família. Pode. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Às vezes nós queremos ser sal lá fora, né? Na família dos outros, na casa dos outros. Mas não somos sal na nossa casa. Temos que começar a ser sal dentro da nossa casa. Marcos 9, versículo 50, vai dizer o seguinte: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Sabe o que nós aprendemos? Que se eu sou sal, eu consigo ter paz com meu irmão. Se eu sou sal, eu tenho uma boa convivência com meus irmãos. Se eu não tenho uma boa convivência, eu tenho que rever. Se de repente eu já não estou perdendo o sabor. A Bíblia vai nos dizer que seja o vosso falar, seja a vossa palavra temperada. Nós temos que ter uma palavra temperada, na medida certa. Isso é maturidade, sabedoria, saber a hora de falar, saber a hora de se calar. E isso começa dentro de nós. Tende sal em vós mesmos. Às vezes queremos ser sal na vida dos outros. A igreja tem que ser sal, irmã Luciana, para o mundo tem, porque nós somos sal. Mas nós temos que ter sal em nós mesmos. Primeiro começa por mim, para depois eu passar para o outro. A Bíblia nos ensina: primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Sal da terra e luz do mundo. Quando eu quero ser sal na terra, eu vou questionar a Deus se vale a pena eu fazer ou não. Quem sabe eu faço, quem sabe eu não faço. Se eu fizer, o que eu vou perder, o que eu vou ganhar. Mas quando nós somos o verdadeiro sal da terra, nós somos sal em qualquer circunstância. Nós vivemos uma autenticidade. Nós não vivemos sobre mentira para ganhar nada. O
tempo que eu estava colocando os papéis do Isaac para tentar o benefício, a advogada me sugeriu. Eu falei para ela, eu moro dentro da casa dos meus pais, com as peças separadas. Nos fundos tem os meus irmãos, cada um com a sua casa. E ela falou assim, olha, Luciana, é difícil conseguir o benefício. Mas quem sabe tu faz assim. Coloca no papel que tu mora na casa dos fundos. Que tu não mora com teus pais. E quando eles forem te fazer uma visita, tu vai na casa dos fundos. E eu falei para ela, minha querida, os meus princípios não me permitem mentir. Eu não vou mentir para ganhar um benefício. Porque Deus é maior do que qualquer coisa. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Se é para ganhar o benefício, eu vou ganhar com a verdade. Porque eu não vou ficar refém de uma mentira. E ela, não, Luciana, eu entendo, mas sabe o que é? É porque muitas pessoas, até da igreja, eles me perguntam o que eles podem fazer para ganhar esse benefício. Estão dispostos a qualquer coisa. Mas, irmã Luciana, é só um benefício. Deus sabe que eu preciso. Deus sabe das minhas condições. Ei, você é sal da terra e luz do mundo. Servimos a um Deus que é dono do ouro e dono da prata. Criador dos céus e da terra. Será que nós devemos negociar a nossa salvação por causa de um salário? Quanto vale a salvação? Será que Deus não é suficiente poderoso para nos dar infinitamente mais além do que nós precisamos? Deus pode. Deus faz. Deus é. E são essas pequenas coisas que vão se misturando com o sal. A terra, a areia. Um pouquinho não faz mal. É só um pouquinho, porque eu preciso. E quando nós começamos a discorrer a palavra, nós vamos ver que ser sal e ser luz. Jesus começa a explicar depois como ser sal e como ser luz. Ele vai dizer o seguinte: na lei está escrito, não matarás. Mas eu digo a vocês, que todo aquele que aborrecer o seu irmão sem causa, entra em condenação. Porque o povo vivia na religiosidade. Tipo, eu nunca matei ninguém com nenhuma arma, com nenhum golpe. E Jesus vai dizer no Sermão do Monte que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. E Jesus, ele vai muito além. Eu nunca matei ninguém. E Jesus vai dizer, no nosso português, mas todo aquele que odiar o seu irmão, todo aquele que maldizer o seu irmão, todo aquele que sem causa levantar contra seu irmão, também é réu de condenação. Não viste o que está escrito, não adulterarás? Mas eu digo a vocês, que todo aquele que olhar para o esposo ou a esposa do próximo, já adulterou com ele. E Jesus começa
a ensinar da forma que nós devemos andar. E Jesus me deu um tema para esta mensagem desta noite. E o tema é tempo de conversão. Mas, irmã Luciana, não é culto evangelístico. É tempo de conversão. E o que é conversão? Conversão significa mudança. Mudança de direção. Transformação. E quando que nós temos que nos converter? Todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias eu quero tomar as minhas decisões, eu quero andar no meu caminho, eu quero traçar a minha rota todos os dias. Tu também, irmã Luciana, sim? Porque eu sou ser humano, eu falho. Não há perfeição em mim ainda, porque não fui para a glória. E às vezes nós queremos tomar a direção, mas o Espírito Santo quer dizer nessa noite: é tempo de conversão, é tempo de mudança. E o Espírito Santo falou comigo esta semana, e ele me disse o seguinte: conversão, mudança. Tu sabe o que é um GPS? Eu fiquei pensando assim, grosseiramente, Senhor, eu sei o que é um GPS. E eu fui procurar o que é um GPS. Todo mundo sabe o que é um GPS, né? Já ouviu falar. GPS, Sistema de Posicionamento Global. É uma tecnologia de navegação por satélite que determina a localização exata, a velocidade e o horário de um dispositivo em qualquer lugar do globo. Isso é um GPS que calcula com exatidão e determina a localização. E eu fiquei, tá, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? Quando Jesus estava no Sermão do Monte ministrando a palavra, Ele estava nos ensinando e dizendo: ei, em vocês eu coloquei não um GPS. Daí o Espírito Santo me deu uma sigla: CPS. E eu fiquei, CPS, Senhor. E olha que coisa linda, irmãos, quando o Espírito Santo fala com a gente. Sistema de Posicionamento Celestial. Olha a explicação que o Espírito Santo me deu. É um comando emitido diretamente do céu, via Espírito Santo, que determina a localização exata e o propósito a ser cumprido diariamente na vida de um cidadão do céu, em qualquer lugar do globo terrestre. Resumindo, CPS, Sistema de Posicionamento Celestial, comandado do céu, transmitido a nós através do Espírito Santo. Quando nós andamos de Uber, há um trajeto a ser seguido, e se o motorista passar do trajeto, o sistema fala: recalculando a rota. Em 600 metros, entre a direita
Mas quando nós estamos com o comando do céu, há uma rota a ser traçada. E há um lugar de destino, um lugar de chegada para nós. E o nosso rumo de chegada é o céu. E o Espírito Santo, ele vai dando as coordenadas para nós. E quando nós fingimos não ouvir o Espírito Santo, porque nada acontece sem que antes o Senhor não avise aos seus pequeninos, não é verdade? Mas o Espírito Santo, ele fala: ei, para com isso. Não manda mensagem. Ei, tá dando muito bom dia e muito boa tarde, né? Ei, cuidado com teus pensamentos. A gente finge que não ouve. E nós passamos da entrada para onde era para nós ter feito uma conversão e a gente não faz. Só que diferente do GPS, o Espírito Santo, ele não fala assim: olha, a 200 metros. Não. O Espírito Santo fala para nós: ei, para. Para. Volta. Volta da onde tu passou. O Espírito Santo não nos dá a chance de ir mais 200 metros. Mais um pouquinho. Vai, Luciana, mais um pouquinho. Não. Ele vai dizer para mim: ei, para e volta. Tu és sal da terra e tu és luz do mundo. Nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Quando nós saímos de casa, os nossos vizinhos estavam nos olhando. Certamente alguém nos viu. Certamente alguém pensou: ela vai para a igreja. Hoje é sábado, ela está indo para a igreja. Hoje é domingo. Da hora a vizinha sai para ir para a igreja. As pessoas nos observam. As pessoas nos cuidam. As pessoas estão à espreita. Mas o que fulano tem que ver com a minha vida? Você é luz. E Jesus vai dizer o quê? Uma vez sendo luz, não tem como esconder uma vela debaixo do velador. Não tem como esconder uma cidade edificada em cima do monte. Como esconder? Às vezes, nos esquecemos que somos luz. Estamos escondidos debaixo de tantas coisas. E as pessoas olham para nós e nós estamos apagados, tristes, desesperançosos, desacreditados. Porque estamos na luta, estamos na prova. A igreja sabe da luta que nós estamos enfrentando na minha família. É difícil, muito. Mas como pode, irmã Luciana, tu tá sempre rindo? Meu pastor fala isso. Como pode tu tá sempre rindo? Bem-aventurado. Nós somos cidadãos do céu. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Não é verdade? Mas é enfermidade, é luta, é problema, é dificuldade. Deus está no controle de todas as coisas. A gente quer dizer que Deus está no controle quando tudo vai bem. E quando tudo vai mal?
E quando as coisas fogem do nosso controle, não há o que fazer, a não ser esperar no agir de Deus e na decisão dele. Nós cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Mas quando Deus não faz, não queremos mais ser sal. Apagamos a nossa luz. Porque não dá para apagar, né, irmãos? A gente se esconde debaixo de um alqueire. E eu não quero mais iluminar ninguém. Eu não quero mais iluminar nada. Eu quero que o Senhor use alguém para me iluminar. Ei, nós somos luz do mundo. O Senhor te chamou para ser colocado num velador. E quando nós somos colocados num velador, a Bíblia vai nos dizer que nós iluminamos todos os que estão na casa. E todos são os bons e são os maus. Os que merecem e os que não merecem a nossa ótica, né? Mas não importa. Nós temos que ser luz na vida de todas as pessoas. Fulano não merece. Quem somos nós para dizer que não? Eu sou luz. Você é luz. Você é luz dentro da tua casa. Quantos estão se escondendo por causa do problema? É tempo de conversão. Tempo de orar como você orava. Tempo de buscar a Deus como buscava. Tempo de levantar e dizer: Senhor, hoje eu quero ser bênção na vida de alguém. Senhor, eu vou sair. Que eu possa ser bênção na vida de alguém. Que eu possa ser luz. Esse dia fiquei tão feliz. Fui com o Isaac na Associação Paz e Amor, ali no Parque da Matriz. Tinha sido um dia bem difícil. E eu conversando com o motorista, nós falando sobre o tempo. Questão do tempo, questão do verão, questão do frio, quem gosta, quem não gosta. E eu falando para ele, né, que também é uma questão de personalidade, aquela coisa toda. Nenhum momento nós falamos de igreja, nenhum momento nós falamos de Deus. Quando eu desci, eu dei boa noite para ele, agradeci. E ele me chamou. E ele me entregou uma palavra de Deus para a minha vida. E eu falei: muito obrigado, que Deus te abençoe. Eu precisava ouvir isso hoje. Ser luz. Quando nós somos luz, não precisa dizer nada para ninguém. Ele não perguntou se eu era da igreja, mas ele entregou uma palavra de Deus para mim. Ele foi luz na minha vida aquele dia. Precisamos ser luz. Precisamos ser sal. Estamos vivendo o último tempo da igreja na terra, irmãos. Não há mais tempo para ficar em cima do muro. Porque o muro já tem dono. E quem está em cima do muro já pertence. A dúvida: será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu tomo posição? Será que eu não tomo posição? Temos que ser sal dentro da nossa casa. Quantas famílias estão doentes? Quantos casamentos já estão bichando? Porque não tem sal. Ah, irmã Luciana, mas a culpa não é minha. Leia o Sermão do Monte. Jesus vai dizer: se o teu irmão pecou contra ti, vai tu e te conserta com ele. Resumindo, se a culpa não é tua, se tu acha que a culpa não é tua, vai tu e pede perdão. Ajeita essa situação.
Seja sal na tua família. Não deixa apodrecer. Não deixa bichar. Porque depois que bichar, irmãos, depois que a carne apodrecer, não adianta botar sal. Já estragou. Porque se carne podre, colocando sal, adiantasse, não se jogava a carne fora. Mas se a carne já está passando e está começando a cheirar mal, e Deus está falando, se a carne está começando a cheirar mal, ei, seja sal. Porque o sal impede de apodrecer. O sal impede de bichar. Não deixa. Irmã Luciana, está complicado a minha situação. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Não há impossível para Deus. Ei, peça para Deus nessa noite: Senhor, eu quero me converter. Sabe, irmãos, que enquanto o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu coração, eu ficava pensando, como o inimigo é tão sujo, né? Que antes falar para alguém se converter era motivo de ofensa. Fulano mandou me converter, o que acha que é? Nós temos que nos converter todos os dias. Porque todos os dias nós erramos e nós tomamos decisão por conta própria. É tempo de nós fazermos conversão e dizer: Senhor, eu preciso voltar a orar na madrugada. Eu preciso voltar a consagrar, Senhor. Eu preciso voltar naquela tarde, no tempo da tarde, em que as crianças vão para a escola, em que eu estou sozinha, voltar a largar tudo e ir para o secreto contigo. Eu preciso voltar a ler a tua palavra. Eu preciso voltar, Senhor, a me sentir viva na tua presença. Eu preciso, Senhor, voltar a chorar as minhas misérias, Pai amado, na oração, a confessar os meus pecados a ti. Eu preciso. É tempo de conversão. Que nós possamos converter o nosso coração nesta noite. Que você possa guardar essa palavra. Eu sou o sal da terra. E eu sou a luz do mundo. Não é se achar, irmãos. Ai, se eu falar isso eu estou me achando. Não. Isso não é humildade. Isso é saber quem você é em Cristo Jesus. Eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Se você não souber que você é uma bênção, quem vai dizer? Se você não acreditar que você é uma bênção, quem vai dizer? Você é uma bênção. Eu sou uma bênção, irmãos. Não sou perfeita, mas eu sou uma bênção. Porque eu busco a cada dia viver melhor na presença de Deus.